Gostaria, esta manhã vamos falar sobre a voz do Senhor é poderosa, é tudo. A voz do Senhor é poderosa, é tudo. Versículo 3, verso 3 até o 11, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz. Glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã onde estamos aqui mais uma vez na tua casa. Alcança o nosso coração, alcança o nosso interior. Seja o Senhor engrandecido para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Então nós resolvemos fazer esse curso de preparação, de liderança, de capacitação ministerial na Escola Bíblica Dominical. Quem vai estudar a Escola Dominical já vai se preparando. Ele tem uma preparação de como você vai se portar como servo, ocupando uma função em qualquer área da igreja. Então, como não houve uma disposição de outros virem estudar, nós vamos dar sequência aos que já estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque estamos no tempo do fim, que a gente precisa sair no meio dos mortos. A Bíblia fala exatamente desse termo: desperta dentre os mortos. E a igreja, parte dela está vivendo entre os mortos. E ela precisa ser despertada e ser esclarecida. E eu preciso conhecer mais daquele que é tudo. Então, nessa manhã, dentro desse conceito, eu gostaria de falar sobre a voz do Senhor, que ela é poderosa. A voz do Senhor é forte como um trovão. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Se você parar para pensar, a nossa maior segurança, que nos traz mais tranquilidade, mais do que a presença de uma pessoa, é a sua voz. Seja presente, seja pelo telefone. Ei, você está aí? Quando você ouve a voz, você tranquiliza. Mais do que a presença. Quando você está em casa, alguém chega, fulano, você quer ouvir a voz. Então a voz é uma das coisas mais importantes que traz mais segurança. A Bíblia Sagrada é a voz. Não é presença dele física, mas a voz dele. A presença espiritual é o próprio Espírito Santo dentro.
Mas a nossa segurança é ouvir a sua voz. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, isolados, parece que estamos sem ninguém. A gente, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Por quê? Para trazer segurança. A voz do Senhor, ela é poderosa e nós precisamos nos identificar com essa voz. A gente fala assim, você está aí? Me responde. Por quê? Para te dar segurança. A voz que ouvimos, quando nós a identificamos, ela penetra em nosso interior e traz tranquilidade. Quando a gente sabe quem é. Por isso que eu preciso conhecer a voz do Senhor. Por isso que muita gente, você fala assim, mas Deus está aí, Deus está te ouvindo. Não, mas eu estou... Porque não identificou a voz de Deus. Eu preciso identificar a voz do Senhor. Assim o Senhor. Jesus disse, que nós vamos ler aqui, que Ele enviaria o outro Consolador, assim que Ele fosse assunto ao céu. Lá em João capítulo 14, Ele, nos versos 16 e 17, Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É dentro. Jesus, dentro. O Espírito Santo tem que estar dentro. Ele vai, o Consolador, ele age dentro. E o Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele nos ensina através da fala, da voz. A voz é importante, gente, mais do que presença. Se a presença de Cristo fosse tão importante, mais do que a voz, ele não subiria. Mas a voz dele ficou. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro. Jesus não tinha como entrar dentro de um coração e representando todos. Precisava de ser uma ação espiritual. Então ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para entrar dentro, para habitar, para nos guiar, para nos fazer sentir. Mas a voz eu não posso dispensar. A voz do Senhor. Eu preciso ouvir essa voz. A nossa maior segurança está em ouvir a voz e identificar essa voz, a voz do Senhor. Porque aí ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele falou lá em Hebreus 4:12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela precisa ecoar, eu preciso identificar. Você já teve um culto, aqui não tem isso, que o pastor, o pregador está pregando e a pessoa está viajando. Essa palavra não penetra. Por quê? Porque ele não deu ouvido à voz. A palavra de Deus só penetra quando eu ouço, aí ela penetra. Quando você está na rua e tem barulhos, e esses barulhos você não consegue identificar, ela só te incomoda, mas ela não penetra. Quando você viu um carro aí falando sobre alguém que faleceu, você parou assim, você quer identificar. Quando você não identifica, ela não penetra. A palavra de Deus é penetrante até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, quando eu identifico. Eu preciso identificar essa voz. E ele diz que ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A voz do Senhor é poderosa, mas eu preciso identificar essa voz. Nesta manhã,
Eu convido você para juntos nós identificarmos essa voz que é poderosa. Saiba que a voz do Senhor, pelo que está escrito no livro de Hebreus, ela é penetrante e alcança a alma e o espírito, desde que eu a identifico. Ou seja, se fala a palavra de Deus, alguns são alcançados, outros continuam como uma rocha, duro, endurecidos. Por quê? Porque ele não se identificou com aquela voz e ela não penetrou. Ela alcança as juntas, ou seja, ela dará um norte em nossa vida. A medula, ela age aqui para dar equilíbrio. Então a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntos e medula, para dar equilíbrio, para dar um norte na nossa vida. Eu preciso ouvir e conviver e identificar a voz do Senhor. Sabe que a voz do Senhor é que dá a última palavra nas nossas vidas. Mas quando nós não a identificamos, essa voz, ele fala e eu digo, não, mas não é isso, não, eu quero outra coisa. Você não identifica. Ela passa a não ser a última. A última passa a ser a sua. A voz mansa e delicada de Deus pode ser ouvido como um pensamento passageiro. Às vezes você fala assim, Deus, eu quero ouvir a voz. Não, às vezes um pensamento é a voz de Deus dentro de você, na sua mente. A gente vai ver alguns pontos como Deus se manifesta a sua voz. Uma impressão repentina. Você sente no seu coração essa impressão, puxa vida, Deus falou comigo. Ou seja, a sensação interna de algo que Deus está dizendo. Prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Você pode falar para o seu irmão aí, prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Vamos ver sobre a voz do Senhor, que está ilustrada lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, só 3 versículos, do 11 ao 13, diz assim, disse-lhe, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Isso é em relação a Elias. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ele é fogo, mas ele não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se-lhe à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Quando você está num lugar que não é para você estar, você também ouve essa voz. Quando você fala, o que eu estou fazendo aqui? É a voz de Deus. É Ele que está falando para você. Essa voz mansa e suave. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Preciso ir embora. É a voz de Deus. Eu preciso identificar essa voz para eu manter a minha vida norteada, guiada, direcionada. Porque às vezes nós não ouvimos Deus falar mansamente o que você faz, o que você está fazendo aqui. Aqui não é o seu lugar. Elias estava no lugar, estava no esconderijo, mas Deus diz, aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí?
Neste relato, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz, no vento suave. A voz do Senhor se manifesta de várias maneiras, tendo a palavra de Deus como a boca do próprio Deus. Sabe por que muitas vezes Deus está em silêncio na vida de muita gente? Porque Ele não lê. Se Ele não lê, Deus não fala. Se Ele não fala, a voz dele não é ecoada. Eu preciso meditar, porque a voz de Deus aqui, ela é poderosa. Ela muda o curso da minha vida. Ela me traz a resposta que eu preciso. Ela me dá um norte de uma decisão. Esta voz, a voz do Senhor. A voz do Senhor ecoa dentro do nosso entendimento quando meditamos através da leitura das Sagradas Letras. A voz do Senhor ecoa dentro do nosso entendimento quando também ouvimos dos lábios de servos de Deus genuínos. Por isso que eu preciso identificar a voz do Senhor, porque tem muita gente falando em nome dEle, mas não é Ele, não é a voz dEle. Existem pelo menos algumas maneiras que Deus fala com cada um de nós. O que eu vou demonstrar aqui, que eu vou falar aqui, não é uma lista exaustiva, mas simplesmente o ponto de partida. Ao meditá-la, que nós sejamos iluminados para reconhecermos as maneiras distintamente pessoais e poderosas pelas quais Deus fala conosco. E a gente acha que Deus só fala pela palavra de Deus, só fala através de um profeta. Não, Deus fala de muitas maneiras, porque ela é poderosa. Vamos meditar pelo menos em 8 maneiras, pelas quais Deus fala com seus filhos. Primeiro, através de visões. Deus fala através de visões. As visões da mente ocorrem quando o Senhor projeta imagens e fotos na tela da nossa imaginação. Deus, Ele fala através de visões. Na maioria das vezes é assim que o Espírito Santo fala conosco. As visões geralmente aparecem como hieroglifos ou hieróglifos, imagens que requerem interpretação. Eu vi isso. Você já viu a visão de João? Vi semelhante. Precisa de interpretação. João teve muitas visões. Deus falava através de visões para João, lá na ilha de Patmos. E às vezes Deus mostra para mim, mostra para você, e você não consegue identificar. Você ignora. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Deus te mostrando e você acha que é coisa da sua cabeça. Na maioria das vezes, o Espírito Santo age dessa forma. As visões geralmente aparecem de uma forma que você às vezes não identifica, mas você precisa buscar a interpretação. Assim, quando o Espírito Santo nos fala através dessas imagens e fotos na mente, devemos parar e perguntar a Ele o que significam estas imagens. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, através do apóstolo Pedro, que falou, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, voz do Senhor, nossos jovens terão visões, voz do Senhor, e sonharão sonhos os velhos, os nossos velhos.
A voz do Senhor. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus quer falar. A sua palavra revela como Ele fala. E a gente acha que Ele só fala de um jeito. Ele fala de diversas maneiras. Ele fala colocando uma imagem na sua mente, uma visão, sonho, Deus falando. E às vezes a gente fala, eu tive um sonho. Isso é sonho de barriga cheia. Não quer nem saber, não quer identificar se é Deus falando ou não. Então Deus fala através de visões. Deus fala através da voz mansa e delicada de Deus. Às vezes o Senhor nos fala com uma voz mansa e delicada de dentro do nosso coração.